Temos uma nova informação, está acontecendo as coisas em tempo real. O STF revogou o pedido de Mauro Cid, de prisão de Mauro Cid. Né? O STF revogou o pedido de prisão de Mauro Cid, não revogou o pedido de prisão de Gilson Machado. Né? Então, houve uma revogação do pedido de prisão de Mauro Cid. Né? A gente vai ter mais informações ao longo do dia, mas a primeira informação que havia sido divulgada, né, pelo UOL, por todos os veículos, a informação que chegou nos veículos de comunicação era que a prisão dele tinha sido decretada, só que agora a informação que nós temos é que o STF revoga o pedido de prisão de Mauro Cid. Prando, uma tentativa, o Gilson Machado, você mesmo falou uma palavra importante no seu comentário, que é a questão da cadeia de comando. O Gilson ficou também conhecido no ano passado porque foi ele o grande responsável pela vaquinha virtual, não é nem para chamar vaquinha, uma coleta de 17 milhões de reais, mas foi ele responsável por aquele Pix que beneficiou o ex-presidente Jair Bolsonaro, que coletou aqueles 17 milhões para o presidente Jair Bolsonaro e que agora novamente fez um novo Pix, uma nova campanha para ajudar o ex-presidente Jair Bolsonaro a pagar suas contas perante a justiça e também, né, acabou ajudando a manter o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro em Washington, enquanto ele pressiona o governo norte-americano a aplicar sanções, né, às instituições brasileiras por conta do julgamento do pai, né, no STF. É lógico, é cabível pensar que o Gilson Machado teria ido por conta própria para tentar emitir um passaporte para o Mauro Cid, né, sem ter conversado com ninguém com a qual ele era próximo antes? Vamos lá, Sakamoto, esse primeiro ponto observado por você é da voluntariedade. Será que ele foi muito voluntarioso e quis fazer sem nenhum adendo, sem nenhuma conversa, sem nenhuma sugestão de outras pessoas? Uma coisa que me chama a atenção, e aí você só me corrija se falando de memória aqui, eu estou equivocado, mas parece que esse pedido de cidadania portuguesa foi feito, segundo você disse, em janeiro de 23 pelo Mauro Cid, portanto, logo depois dos atos atentatórios. Sim, 11 à de sede dos janeiro três poderes. Exatamente, 11 de janeiro de 2023, 3 dias depois daquela 3 dias depois. turba atacar Brasília, exato. Então, vamos lá, na cronologia, vamos pensar o seguinte, né? Até porque o Supremo Tribunal, você acabou de ler também, revogou a prisão do Mauro Cid, a solicitação de prisão. Conhecendo como a gente conhece, você conhece muito bem porque noticia, e eu tenho estudado, o grupo no entorno do governo ex-Bolsonaro é bem capaz dele ter até esquecido que ele tinha feito isso e agora deve ter lembrado e a Polícia Federal descobriu. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero dar o benefício da dúvida de talvez uma incompetência acima da média para estar acontecendo isso agora. Porque, veja, de 2023, o dado que apareceu na matéria do UOL enviada pela produção é que foi dia 25 do mês passado que isso voltou à tona. Ou seja, na cronologia, né, o Gilson Machado, ele provavelmente não deve ter dado continuidade ou deve ter mexido nisso agora e que chamou atenção. A pergunta é por quê? Então, aí eu volto à primeira parte da sua indagação. Será que ele agiu de maneira voluntária? Como, por exemplo, faz-se crer que ele pediu o Pix, a vaquinha virtual para Bolsonaro, uma vaquinha de 17 milhões, convenhamos, né? É dinheiro para uma vida inteira, para muita gente, né? Para quase todos os brasileiros. Então, eu quero contar com duas possibilidades, que ainda a gente não sabe, duas hipóteses. A primeira é, de fato, uma construção para tirar o Mauro Cid, um plano de retirada do Mauro Cid do julgamento, portanto, atrapalhando o processo legal, inclusive até trazendo questões de anulação, da delação e tudo mais. Então, um plano muito bem urdido, muito bem confeccionado, ou então uma grande atrapalhada que começou lá em 23 e tem o desfecho em 25, e agora quem vai ter que responder à justiça por quê, como, quem, quando e para quê é o próprio Gilson Machado.
Por que eu estou dizendo isso? Porque a não manter a solicitação de prisão do Mauro Cid, me parece que o Supremo Tribunal Federal encontra elementos concretos para entender que não é, de repente, uma solicitação dele ou algo com participação direta dele, Mauro Cid. E a gente já sabe que numa das vezes em que Mauro Cid foi preso, ele passou mal e desmaiou. É o que eu ia perguntar para você agora. Mas, pelo visto, nem será submetido a esse novo estresse, porque o STF revogou. Sakamoto, duas possibilidades concretas. Ou um plano muito bem construído, ou do lado, algo voluntarioso e absolutamente desconectado e atrapalhado. Em termos de bolsonarismo, qualquer coisa é possível, porque nós já vimos as duas coisas acontecerem. Planos muito bem construídos, e do outro lado, situações voluntariosas, né? Muito bem construídas, a gente diz isso porque a gente viu que se o golpe talvez tivesse sido urdido por outras pessoas, teria sido diferente, né? A questão é que a gente viu que ao longo do caminho houve muita bateção de cabeça, covardia e incompetência, mais do que falta de desejo, vontade e ação, né, uma vez que o processo foi colocado em prática e em marcha, segundo a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, né? As informações estão chegando aqui, inicialmente, até o pessoal entender, deve vir para cá, o pessoal entender, os próprios investigadores informaram à imprensa de que teria ocorrido a prisão de Mauro Cid, depois falou que o STF revogou a prisão, de que há um mandado sendo cumprido contra ele, a gente está verificando essas informações, né? O mandado exatamente para tentar buscar dados junto a essa questão agora sobre os dados sobre essa tentativa de emitir um passaporte português para ele, né? Então, ou seja, a informação é que houve uma decretação de prisão, mas logo depois houve a revogação dessa prisão, né? E que Mauro Cid será ouvido pela Polícia Federal ainda hoje, ou seja, ele não vai ser preso, pelo menos a princípio, mas ele será ouvido pela Polícia Federal em meio a essa investigação, ou seja, a corte solicitou de fato a prisão, mas revogou o pedido de prisão. Não sabemos ainda a razão da revogação desse pedido de prisão após ele ter sido feito. Fica parecendo que esse vai e vem, né? Mas houve um vai e vem por parte da Justiça, deixando bem claro aqui. E as informações é que informações do UOL, que Cid estava sendo conduzido para o batalhão do Exército, já no processo de prisão, quando o pedido foi revogado. Ou seja, ele estava sendo conduzido para a prisão, mas ele não estava preso no batalhão, né? E isso em meio a esse inquérito. E aí trazer duas informações, né? Até procurando também comentar, a primeira é da nossa colega Mônica Bergamo, né, que sobre o próprio Gilson Machado, que o próprio Gilson afirmou em nota a Bergamo na sua coluna na Folha de São Paulo nessa semana, que manteve contato com o consulado português em maio para solicitar a agenda para renovar o passaporte do seu pai. Segundo ele negou veementemente ter ido a qualquer consulado e disse que o contato foi apenas para que seu pai, Carlos Eduardo Machado Guimarães, renovasse o passaporte. Aspas. Assim que soube das matérias publicadas envolvendo meu nome, reitero nessa oportunidade que apenas mantive contato telefônico em maio último com o consulado português, tão somente solicitando uma agenda para que meu pai, Carlos Eduardo Machado Guimarães, renovar o passaporte, o qual foi feito após a dita solicitação, né? E aí, também outra informação também útil, né, passada aqui pela nossa produção, que o próprio Gilson Machado postou na sua conta no X ontem, que ele se reuniu com Bolsonaro na véspera de ser preso de hoje, né, pela suspeita de atrapalhar as investigações da trama golpista. Ele recepcionou a chegada de Bolsonaro no aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte, e almoçou com o ex-presidente e outros aliados. Olha aí a foto, a imagem da própria conta, né? Meter as crianças aí para fazer também, para bater palma pro Jair, né? E aí aquela coisa, sempre aquele modelo de recepção do Jair, que é organizado pelos seus seguidores para fazer parecer bem maior do que realmente é. O ex-ministro registrou o encontro, né, nas redes, e nos vídeos ele anuncia que Bolsonaro está recuperado e vai iniciar de novo a Rota 22 pelo Nordeste. 22, lembrando a todos, que é o número do PL, partido no qual Jair Bolsonaro é
presidente de honra.